CBN, Café com Política. Dez horas e 49 minutos. Muito bom dia para você, Bruno Silva. Muito bom dia para você também, Felipe Pereira. Bom dia para todos os nossos queridos ouvintes. Tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo em ordem, tudo em ordem. Preparado aí para semana, né? A semana promete uma vez mais, né? Cantando e acompanhando e seguindo a canção, né, Bruno Silva? É isso aí. É isso aí, né? Vamos começar com uma discussão aqui, até acionar a reportagem CBN. A Unicamp vai iniciar os estudos técnicos e orçamentários para transformar a área da saúde em uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Saúde. A proposta recebeu o sinal verde do governo do estado e prevê um período de transição de 10 anos. Tayla Ramos explica pra gente melhor esses detalhes, né, Tayla? Bom dia pra você. Pois é, Felipe, muito bom dia para você, aos nossos ouvintes também aqui do CBN Campinas. Essa mudança que você citou tem como objetivo liberar recursos do orçamento da Unicamp para a criação de novos cursos, isso especialmente nas áreas de engenharia, tecnologia, agro e inteligência artificial. Hoje a Unicamp informou que compromete cerca de R$1 bilhão por ano só com a saúde, o que limita a expansão acadêmica. Na prática, a autarquia vai funcionar como uma entidade pública com autonomia administrativa, financeira e também patrimonial, mas com fiscalização do Estado. A estrutura continua ligada à Faculdade de Ciências Médicas e às demais unidades da saúde para ensino, pesquisa e extensão. Essa nova autarquia vai servir como campo de formação para estudantes da graduação e também da pós-graduação, além de oferecer assistência médico-hospitalar à população por meio do SUS. Os profissionais que já atuam na área da saúde da Unicamp vão manter os mesmos direitos, como reajustes salariais, progressão na carreira, regras de aposentadoria e participação nas eleições para reitor. A diferença é que, depois dessa transformação, a Unicamp não será mais responsável por repor servidores que se aposentam ou deixam os cargos. Essa função passa a ser da Secretaria de Estado da Saúde. O modelo já é adotado por outras universidades estaduais, como a Unesp. Lá, a universidade manteve o orçamento da saúde nos 2 primeiros anos após o processo. E aí, a partir do 3º ano, os repasses foram reduzidos gradualmente, até que em 2020 a Unesp deixou de investir recursos próprios na área e passou a ser ressarcida pelo Estado. Essa proposta precisa ainda ser aprovada pelo Conselho Universitário da Unicamp, que é o órgão máximo de deliberação da instituição. A expectativa é que experiências anteriores sirvam de referência também para esse projeto. Volto com você, Felipe. Obrigado, Tayla Ramos, pelas informações. A Tayla te espera daqui a pouquinho no estúdio CBN a partir das 2 da tarde com o Marco Guarizo. E aí, Bruno Silva, nós fomos provocados por alguns ouvintes para poder falar sobre esse tema e não sei até que ponto isso é positivo. Eu tenho minhas dúvidas, né, o Felipe Pereira, por isso que eu acho que tem que ser debatido mesmo pela universidade, porque assim, o que está por trás, né? Vamos tentar entender a razão pela qual a lebre foi levantada, né? As universidades como um todo, elas têm uma dificuldade, que é uma dificuldade de poder justamente pensar na sua expansão diante de gastos que são gastos fixos e gastos elevados. Você pega, por exemplo, no caso da saúde, é o que a gente está falando e que a Tayla trouxe muito bem aí de modo claro o dado. Estamos falando de mais de 1 bi de recurso, né, Felipe? Então, quer dizer, é bastante dinheiro, é bastante recurso que ele é direcionado para o campo da saúde. E vale lembrar que no caso da saúde, os equipamentos, como é o caso da Unicamp para Campinas, ela acaba prestando um serviço que é um serviço de extrema importância para toda a comunidade e que acaba drenando parte do recurso da universidade justamente para a sua manutenção. Então, o que eu acho que, de repente, está na cabeça aí de quem está decidindo as coisas? Fazer esse processo de liberação do orçamento para poder ter, de alguma forma, uma folga maior, uma margem para promover a expansão da universidade, a abertura de novos cursos, melhoria em departamentos, instalações e etc. Então, acho que com isso você teria uma espécie de acordo com o governo, onde o recurso ele fica preservado, né? E ao mesmo tempo você consegue garantir com que na outra ponta a secretaria arque diretamente com o custo. Essa é uma das razões mais lógicas e mais óbvias. Mas há um outro drama, Felipe, por trás dessa história toda, e que ninguém está debatendo, pelo menos eu não estou vendo debater nessa proporção, não tem chegado para nós dessa forma tão clara, que é o seguinte: com a reforma tributária que foi feita,
não se tem total clareza de quanto que essas universidades vão passar a ter no novo desenho. Exato. Porque vamos lembrar que o orçamento das universidades são vinculados ao ICMS. E esse ICMS ele vai virar pó, ele vai desaparecer, ainda que de maneira gradativa. Então, o que eu penso que muitos talvez estejam também fazendo cálculos, internamente observando isso dentro das universidades, nas paulistas, né, USP, Unesp, Unicamp, é o quê? O tamanho do impacto que você vai poder ter a longo prazo. E talvez esse processo que está entrando agora em curso de debater aquilo que drena mais recurso, faça sentido à luz dessa perspectiva, que é uma perspectiva de que lá na frente, o que hoje já é complexo em termos de orçamento, possa ficar ainda mais difícil, né, Felipe? E aí, portanto, você transferindo para a secretaria, fica a cargo da secretaria. Onde eu acho que pode ter um problema grande? A universidade tem a sua autonomia do ponto de vista da administração, do ponto de vista da contratação, de garantir a qualidade dessa contratação. Se passar para a secretaria ou para essa dimensão dessa autarquia, vai funcionar da mesma forma? Vai ter a mesma qualidade de seleção? Vai ter o mesmo rigor? Como que isso vai dialogar diretamente com a universidade? Então, acho que são dúvidas razoáveis para serem colocadas, inseridas dentro desse debate como um todo, que é complexo, pensando não só agora, mas a médio e longo prazo, por conta da reforma que nós tivemos tributária, que foi aprovada no último ano e que vai começar logo a ser colocada em prática, viu, Felipe? E tem ainda o detalhe, né, Bruno, da Secretaria Estadual da Saúde já ter outras 48 milhões de atribuições e Sim. de geralmente focar todos os esforços na capital. Exato. Então, quer dizer, e aí assim, querendo ou não, vamos pensar, a universidade está abrindo mão a longo prazo da sua autonomia de fazer esse tipo de gerenciamento, né? Porque aí a questão óbvia que muitos ouvintes poderiam inclusive formular é a seguinte: então por que não aumenta o recurso da universidade? Será que não sai até mais barato do que você ter uma autarquia que vai ter gente ali também para poder fazer isso? Não dá para ser mais em conta só aumentando o repasse e o recurso ou fazendo uma previsão de recursos que aumentem para poder dar conta disso tudo? Então, acho que é por aí que tem que ser feita a discussão, viu, Felipe? Não tem resposta pronta agora, mas o que tem, obviamente, é a gente prestando atenção nesse movimento para entender a sua natureza, tanto do ponto de vista político, quanto desse ponto de vista tributário, que para mim é uma das questões centrais e que eu não estou, pelo menos, vendo a repercussão na dimensão que ela importa, né? Pensando o futuro aí das universidades paulistas, que cumprem um papel muitíssimo importante no estado como um todo, sobretudo, como você está sinalizando, no interior do estado, né? Campinas, enfim, e as demais regiões, né? Pois é. E aí fica essa questão, a gente está tentando, inclusive, trazer, ampliar mais esse debate para a gente poder entender melhor como é tudo isso e agora levantando essa questão, né? Que eu, por exemplo, não tinha lembrado da questão da reforma tributária, também não tinha lembrado da questão do ICMS. Então, são várias perguntas que precisam ser feitas e várias respostas que precisam ser ao menos pensadas nesse sentido. Bruno Silva. Porque tem essa questão da autonomia que para mim ela é central também, né? A autonomia de fazer as contratações, a qualidade do que é feito, enfim, acho que tem bastante coisa para ser pensada. Pois é. Bruno Silva, amanhã a gente se encontra, hein? Combinado, querido, combinado. Tem sessão da Câmara também, tá meio devagar. Depois amanhã a gente conversa. Até pensei em colocar. Mas tem um projeto. Ô, Felipe, se me permite rapidamente, eu sei que a gente tá com o tempo em cima, mas tem um projeto que me chamou a atenção, que é o do Rossini, né? Que é um projeto para que, basicamente, quando o prefeito depois fizer sanção de projeto, né? Ou seja, foi para sanção, foi aprovado na Câmara, o prefeito não vetou, vai virar lei, para ir lá o nome do vereador, pra galera lembrar quem é o pai da criança, viu, Felipe? Ai, gente, tem tanta coisa pra discutir, quer ficar discutindo nome de... Ai... eu poder ir lá, dizer que a autoria é da galera. Gente, pelo amor de Deus. Eu até pensei em colocar aqui. O Lucas Neri fez uma reportagem, tá? Mas tá tão gélido o negócio, tá tão Polo Norte, que eu acho que não vale nem a pena de perder tempo com isso. É isso. Eu já falei porque eu sei da sua indignação com certos dias e dias, né? Vocês adoram me provocar. E a Câmara também adora me provocar, me fazer sair irritado todo dia aqui. A gente segue, a gente insiste. Afinal, é a cozinha da política, né, galera? Se vai sair alguma coisa, vai sair dali, né? Pois é. Até amanhã, Bruno. Até, queridos. Abraço pra você e pros nossos queridos ouvintes. Valeu. Abraço. 2025. Nosso time entra em campo para te contar cada